Oi, vocês, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula maravilhosa sobre o Quinteto Fantástico. Esse seis olhos, né? Porque na verdade é quinteto mais um, porque nós tínhamos elaborado esse protocolo antes dos endocrinos chegar no Brasil. Então é Quinteto Fantástico mais um. Eu não quis mudar o nosso nome, né? E ficou assim. Então, por que você deve usar estes seis óleos essenciais? Porque ser saudável pode ser muito simples. Uma coisa muito importante: os produtos da doTERRA não têm a intenção de curar, tratar, prevenir qualquer doença ou situação médica, né? Os óleos essenciais, eles são suportes no seu tratamento, eles são reconhecidos pelo SUS, né? Como medicina integrativa, como tratamento integrativo, ou seja, como auxiliar aos seus tratamentos. Então, quem sou eu? Eu sou Kellen Chaves, eu sou a mãe do Luiz Félix, sou consultora do bem-estar do Terra, uma diamante em lapidação. Meu Instagram é Hope Óleos Essenciais. Mas no finalzinho eu vou te dar o meu currículo, para não ficar muito sem graça agora, né? Mas no final, fique até o final que você vai me conhecer melhor. Qual que é a minha missão na vida, tá? Minha missão envolve salvar e despertar muitas pessoas. E hoje eu uso os óleos essenciais para cumprir essa missão. Como nasceu o protocolo do Quinteto Fantástico mais um? O Quinteto Fantástico nasceu da necessidade de equilibrar o terreno biológico. Né? Quando eu comecei a fazer doTERRA e observar que as queixas das pessoas eram, em sua grande maioria, desequilíbrios integrativos entre os sistemas corporais, eu resolvi trazer para a aromaterapia os princípios do tratamento que eu já fazia aqui na minha casa com muito sucesso. Então, nós estamos o tempo todo interligado no tratamento do autismo. Falamos muito de estilo de vida, né? De terreno biológico, de ambiente, né? Focamos muito no intestino e na alimentação. E isso é muito real, porque na minha casa, a dieta, dita dieta do autismo, que deveria ser uma dieta para todo mundo, ela foi de extremo sucesso. Até hoje, ela é divisor de águas aqui no nosso tratamento. Então, a importância da desparasitação, que a gente perdeu isso no tempo, né? Então, a aromaterapia, o tratamento integrativo veio trazendo isso de volta, né? O gerenciamento do sono, que é muito importante, do estresse, né? Do dia a dia. Então, o que que consiste um tratamento de sucesso? Consiste em te equilibrar, né? Fazer um equilíbrio dos seus sistemas corporais. Peraí, que deu um bugzinho aqui. A fonte de um organismo em equilíbrio entre os sistemas consiste em regeneração, desinflamação, digestão saudável, desparasitação e detox. Então, eu trouxe para o Essencial para o Lar, que é um kit que a gente tem aqui na doTERRA, que tem um custo-benefício muito bom, estes princípios por causa de se tornar mais barato dentro desse kit. Mas nós temos outros óleos que podem te auxiliar nisso. É uma criança fazendo barulho ali, né, gente? Vocês perdoem. É importante manter o corpo funcionando de forma equilibrada para evitar o aparecimento de enfermidades. E quando essas enfermidades aparecem, elas serão com menos intensidade se você estiver fazendo esse protocolo que eu tô te indicando. Vou só fechar essa. O Quinteto Fantástico traz equilíbrio ao organismo de utilizando de forma preventiva. Os óleos essenciais farão seu trabalho de dar suporte ao organismo para que ele mesmo promova uma autocura. Eu costumo falar que nós somos seres perfeitos. Deus te criou para você se regenerar, né? Nós fomos perdendo isso durante a vida, porque o nosso estilo de vida não contribui. Até aquela pessoa que hoje faz uma dieta, come mais saudável, ainda tem essa dificuldade da regeneração, da autocura, mas você foi criado para isso. Então, o Quinteto Fantástico, ao equilibrar os seus sistemas,
né? Ele vai proporcionar o seu organismo para que ele mesmo se cure. Não são os óleos essenciais que fazem você se curar, é o seu organismo que acorda, que reage, né? Então, o seu organismo se cura sozinho. Qual que é a importância da prevenção, né? Por que que a gente fala que a aromaterapia ela é preventiva? Porque ela vai evitar o desenvolvimento de doenças, vai reduzir os impactos das enfermidades na saúde dos indivíduos e a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Por que usar o Quinteto Fantástico? Gente, é muito importante que vocês saibam que estes 6 óleos, eles têm diversos benefícios, né? Se a gente for falar de saúde emocional, eles vão ter um benefício, saúde física vai ter um benefício, mas eu quero trazer eles especificamente para esse tipo de tratamento, tá? Para esse tipo de tratamento preventivo, né? Então, mesmo que os óleos que eu fale aqui com vocês eles vão ter diversos outros usos. É muito importante que vocês prestem atenção para o que a gente está tratando. Porque é muito comum a gente chegar e falar assim: olha, você vai usar o lavanda para um suporte no equilíbrio da sua pressão arterial. E a pessoa fala assim: ah, mas eu posso usar também para isso ou para aquilo? Tá, você pode usar para diversas coisas. E isso eu posso estar respondendo no final. Mas neste momento é importante que você se atente aos benefícios dos óleos para essa finalidade, tá? Que é da parte de regenerar ali o seu sistema de autocura, equilibrar os seus sistemas corporais. Então, a gente tem nesse quinteto fantástico, ou sexteto, eu não queria mudar o nome, quinteto fantástico mais um, Lemon, Copaíba, On Guard, Frankincense, Zengeste e Zendocrine, tá? Maravilhosos. Tá me entendendo? Eu mando no gravado, depois é só vocês me pedindo. Lemon. O lemon tem como função realizar a limpeza interna no organismo, fazendo uma espécie de detox, limpando os órgãos, os sistemas e equilibrando o pH do organismo e ajudando a colocar o lixo para fora. O limão, a fruta do limão, ela quando você abre ela, ela é ácida, tá? Mas ao tomar, né, tanto limão quanto óleo de limão o seu ele se torna equilibrado, né? Ele é um pH, ele se torna de ácido para, eu esqueci a palavra, mas seria não ácido, né? Então ele vai entrar no seu organismo, deixando o pH mais neutro, né? Mais alcalino. Isso. Ele sai do ácido para o alcalino. Obrigada. E então ele vai ter essa função de ajudar o seu corpo a jogar o lixo para fora. O que seria o lixo? Coisas que a gente vai se alimentando no decorrer desse processo e que seu organismo não está dando conta, tá? De eliminar sozinho. Copaíba. Copaíba é um óleo incrível. Ele tem diversas propriedades, tá? Mas aqui dentro do quinteto, ele é usado de um modo para agir como anti-inflamatório, tá? Então, assim, ele vai auxiliar. Eu vou ter que desligar a live do TikTok, gente, porque o TikTok não aceita um monte de palavras. Então, beijo para vocês. Me chamam nas mensagens que eu volto. Tive que desligar, gente, porque senão eu ia ser banida pelo TikTok. Porque o copaíba, ele é um poderoso anti-inflamatório, mas ele também é anticancerígeno, né? Então, o que que significa? Significa que ele vai fortalecer as suas células boas, fazendo com que as suas células ruins, elas automaticamente elas se eliminem ali por si só, entendeu? O OnGuard é um óleo que eu gosto demais de tomar num chazinho da tarde, um chocolate quente, né? Ele estimula a apoptose. O copaíba estimula a apoptose, o frankincense, a apoptose, essa era a palavra certa. A apoptose é a morte das células, tá? Das células ruins. Então, o OnGuard estimula essa apoptose.
aumentando a imunidade do corpo. Vai auxiliar na desparasitação, na proteção do organismo. Deixa eu fazer um negócio aqui. Isso. Na proteção do organismo e equilíbrio do açúcar no sangue. Então, quem não pode tomar o Onguard, né? Quem tem um açúcar muito baixo no organismo, ele não deve tomar o Onguard. Mas todos esses óleos aqui que eu falo para você ingerir, você também vai poder fazer uso tópico, tá? Então, mesmo quem faz hipoglicemia pode usar ele topicamente e no difusor. Quem faz hipoglicemia não pode usar o Onguard de ingestão. A não ser que seja depois de uma refeição, né? Então tem que tomar esses cuidados. Frankincense. Frankincense, no Quinteto Fantástico, ele também tem uma função específica, tá? A principal função dele é aumentar a sua imunidade, promovendo a regeneração das células, equilibrando e acalmando, né? É também anti-inflamatório, ele também é anticancerígeno, ele também faz apoptose das células. O Zengeste é um queridinho, todo mundo tem que tomar, até mesmo aquela pessoa que diz que tem uma digestão super boa, maravilhosa e tal, ela precisa do Zengeste, porque o Zengeste vai trazer equilíbrio para esse organismo. Então, o Zengeste faz o equilíbrio do processo digestivo como um todo, desde amenizar o fluxo, auxiliar na digestão e melhorar o intestino, trazendo equilíbrio. Então, como usar, né? Eu prometi que teria alguns protocolos. Esses protocolos são muito básicos. A partir dos 6 anos de idade, você pode fazer do jeito que está aqui, né? Você pode usar essa quantidade de óleos que são muito básicas, mas você também pode fazer na regra geral. Qual que é a regra geral? É uma gota de óleo, de cada óleo, a cada 20 quilos de peso corporal 3 vezes ao dia. Então, teoricamente, para mim, que tenho 60 quilos, aqui seria 3 gotas de cada 3 vezes ao dia, né? Seria um protocolo ideal. Mas eu coloquei aqui uma quantidade que dá para todo mundo usar. Acima de 6 anos já ingere óleos essenciais, você já pode usar essa quantidade aqui, tá? Então, copaíba e frankincense, né? 2 gotas 2 vezes ao dia, de preferência sublingual, se você tolerar. No início você não vai achar muito gostosinho, mas depois você se acostuma. E o efeito sublingual, ele é muito incrível, gente. Muito rápido, maravilhoso, né? Deve ser feito se o dia que você tá com muita raiva, então aí você faz 3 vezes ao dia. Se você não consegue ingerir, ou mesmo ingerindo, também pode fazer um blend com copaíba, frankincense e balance, né? O Balance não é do quinteto, né? Mas ele é do kit essencial para o lar, né? O Balance é o óleo de equilíbrio. Você vai usar essa sinergia 6 vezes ao dia ao longo da coluna e a base do crânio, que seria a base do crânio, tá? Deixa eu ver se já dá para eu abrir aqui. Seria. Não, não dá. Seria você passar aqui na nuca, né? Base do crânio, de orelha a orelha, né? Passando aqui na nuca, né? E aí, ao longo da coluna até o cóccix, tá? Você precisa passar completamente ali, né? E passar uma quantidade boa, tá? Porque eu escuto muitas pessoas falando assim: ah, eu usei, não me senti que fez diferença. Aí você vai olhar, um rolão durou ali 30 dias e um rolão ele dura 7 dias se você usar corretamente, né? Então, frankincense no ponto VG20, principalmente antes de ir para a escola, antes de ir para o trabalho, mas aí você testa antes, né? Porque se ele te acalmar demais, talvez não seja interessante para aquela função. Então, o que que é o ponto VG20? Você marca de orelha a orelha a linha do nariz, seria ali aonde a sua moleira, acho que é moleira que fala, né, do bebê, fechou, né? Então seria onde as 4 partes do cérebro se encontram. Ali é o ponto VG20, que é uma conexão muito poderosa que a gente tem com o cérebro, porque frankincense ultrapassa a barreira hematoencefálica, né? Cada organismo vai responder de alguma forma. Alguns precisaram de outras doses, outro de uso somente tópico. Então é bom sempre estar consultando aí o seu consultor do bem-estar para ajustar essas doses, igual eu falei no início, né? Que você também pode usar a tabela de uma gota a cada 20 quilos, 3 vezes ao dia.
Zengeste. Zengeste, nós temos na doTERRA Brasil cápsulas de Zengeste. Elas são muito fáceis de serem ingeridas, né? Então, se você não tolera o gosto do Zengeste, você vai usar uma cápsula após o almoço, uma cápsula após o jantar. Para quem não tem cápsula, pode usar os óleos essenciais em gotas direto na boca, se tolerar, ou no pouco de azeite, mas sempre com um óleo vegetal de boa qualidade, porque óleos essenciais, apesar deste nome, não é oleoso e eles vão fazer uma digestão muito melhor se for no meio oleoso, né? Então você usa um azeite de boa qualidade, um óleo de coco, um MCT, né? Cada cápsula do Zengeste lá naquele potinho, ela tem 2 gotas. Então, 2 gotinhas após o almoço, 2 gotinhas após a janta. Ou você pode fazer um blend de Zengeste com peppermint, pode até colocar copaíba também, eu gosto bastante. E usar, né, do pescoço ao intestino. Por que do pescoço? Porque hoje é muito comum você ter o pigarro ali do refluxo, né? Fica assim, isso é refluxo, tá? Na grande maioria das vezes. Então, se você usa aqui, ó, do pescoço ao intestino, né? No gravado, acho que vocês não vão me ver, só que para quem tá aqui no ao vivo, mas vai te ajudar muito. Então, se você não consegue usar 3, 4 vezes ao dia, pelo menos antes de dormir, você deveria passar as ingestas no pescoço, na boca aqui do estômago, do esôfago, que você vai sentir um conforto muito grande. O OnGuard. O OnGuard para adulto, 2 gotas por dia é o suficiente. Você não precisa fazer a regra geral. Até mesmo por ele equilibrar o açúcar no sangue, você não pode exagerar. Porque se você exagerar, ele vai te dar uma hipoglicemiazinha e você vai ficar assim meio sem vontade de fazer as coisas, né? Quando você tiver gripado, quiser usar outros protocolos, beleza. Mas para a prevenção, 2 gotas por dia é o suficiente, ou 4, né? Falei 2, mas agora eu tô lembrando que às vezes eu uso 4 gotas e fico ótimo. Então, quando que eu gosto de tomar um guarda? Sempre depois de refeições que por algum motivo tenha carboidrato, né? Então, eu sou uma pessoa que consumo pouco carboidrato, mas quando eu consumo, eu gosto de ingerir o on-guard. E você vai ingerir no momento que você achar melhor, né? Às vezes tá algum dia corrido, esqueceu de fazer o dia todo, faça de noite, põe tudo ali na cápsula, pode colocar os 6 óleos essenciais em uma cápsula. Não sei se vai caber tudo numa cápsula, mas você pode dividir e fazer ali de noite ou de manhã. Sempre que você for fazer óleo essencial de manhã, evita tomar em jejum. A não ser que ele esteja ali dentro do colágeno ou no seu shot da manhã, mas uma quantidade maior é melhor você tomar após ingerir algum alimento, tá? Então, o Onguard cápsula, que nós também temos, né? Ele também vai ser usado como antiparasitário nos ciclos da lua nova e lua cheia, tá? Então, nós temos PDF, tá? Sobre desparasitação. E você deve fazer a desparasitação por no mínimo 6 meses. E a quantidade de óleos na desparasitação ela é um pouquinho maior, né? Ela é muito específica. Você não vai fazer para sempre, você vai fazer só durante aqueles ciclos, né? Mas é bem interessante também. O OnGuard, o Blend ou Strong Kids, né? Você pode fazer o seu blend, você vai usar ali antes de ir para a escola para trabalhar. Por quê? Porque o OnGuard também te protege, né? De vampiros emocionais, de vírus, de bactérias, de doenças sazonais, né? Você pode fazer sua própria diluição de acordo com a tabela. O Lemo, eu sou apaixonada com Lemo, gente. Inclusive, tá aqui, ó, no meu difusor. O objetivo do Lemo dentro do quinteto é iniciar um suporte com sensação de detox, né? A gente sempre fala assim, sensação de detox, sensação disso, porque a gente tenta estar bem dentro da conformidade da doTERRA, tá? Então, você pode usar ele de forma aromática, que vai promover um ambiente alegre, como hoje eu estou usando aqui, ele melhora também o cérebro ali para você estar estudando, né? E também te blinda de doenças sazonais, principalmente as virais, né? Então, é um lemo na água 4 a 6 vezes ao longo do dia, tá? De bom tamanho. Pode tomar mais, mas não tem essa necessidade toda de você fazer uma ingestão acima de 6 gotas, né? Não tem necessidade. Mas você pode tomar, você pode também alternar com outros cítricos.
Zendocrine, gente, Zendocrine, depois que o Luiz começou a ter essas convulsões, ele também passou a ser um divisor de águas aqui em casa. Eu percebi que o Zendocrine, ele ajuda muito nessa questão, porque ele tem coentro. E o coentro é muito indicado para epilepsia dentro do autismo, né? Então, eu gosto muito de usar Zendocrine. Não é para todo mundo. Eu já tenho notícias de outras crianças que não se dão bem com ele, então é observação. Dentro do Quinteto Fantástico, que é igual eu falei lá no início, né? Os olhos têm várias funções, mas dentro do Quinteto Fantástico eles têm funções específicas, né? E o objetivo dos endocrine é a de limpeza junto com o lemo. Então, desintoxicar, desinflamar, melhorar a saúde do fígado, né? Usar 2 gotas 2 vezes ao dia por 21 dias e descansar. Zendocrine, orégano, canela, óleos quentes, normalmente a gente faz essa pausa de 7 dias ou até menos, aí vai depender do seu organismo, como você reage. Vamos lá. Repetir o processo por 3 meses e depois fazer a manutenção, de acordo com o que você achar que você é melhor para você, tá? Então, o endocrine você pode estar fazendo dessa forma, você pode estar fazendo depois todo dia, né? Eu achava que não podia fazer todo dia, mas eu recebi uma aula de endocrino falando que você pode sim usar os endocrino todos os dias. E aí você faz as paradas de acordo com o seu organismo, né? Como que são as paradas normalmente dos óleos essenciais aqui na minha casa, quando acaba? Entre um vidro e o outro para chegar é a hora que se faz a parada terapêutica. Não precisa fazer de todos os óleos, não precisa preocupar tão severamente com a parada. Quais óleos assim, né? Orégano, tomilho, melaleuca, lemongrass. Esses óleos você precisa muito se preocupar com a parada terapêutica, mas os outros óleos é tranquilo até mesmo porque você não atinge a dosagem máxima do dia permitida, né? Inclusive o Zendocrine, ele pode ser usado no banho, né, para acalmar as crianças e também no escalda-pés, quando você também quiser um dia mais tranquilo. Né? 2 vezes na semana é o suficiente, né? Ele vai ajudar ali na limpeza do fígado, melhorando o humor. Quantidade ideal. Essa tabelinha aqui eu sugiro que você printa ela, né? É uma tabelinha de Dr. David Hill. Essa mocinha aqui é a Yuri, né? Então, aromático, né? Quantidade ideal para um adulto é tipo à vontade, né? Não tem uma quantidade. Quanto tempo que eu posso ficar com o difusor ligado? Para a vida, tá? Interno, quantidade ideal, 4 gotas por dia. Podendo chegar, tá vendo? Podendo chegar a 24 gotas de óleos essenciais naquele dia, né? Então, a interno e oral, ele coloca como uma diferença, porque interno, teoricamente, seria cápsulas gastro-resistente e oral seria você pingar o óleo direto na boca, tópico, sempre diluído. Em algumas ocasiões, você pode até fazer sem diluição, mas na grande maioria das vezes você vai fazer diluído para criança também, né? Então aqui fala assim, oral para criança, tem esse tracinho, não é que pode ser à vontade, tá? É porque normalmente a criança não faz direto na boca, né? Mas se fizer, pode ser a mesma quantidade dos óleos que está escrito internamente ou usar, né? Porque eu tenho crianças que têm o mesmo peso que eu, então que pode usar também a tabela geral. Então, como usar, né? Aromático, num difusor de óleos essenciais, de preferência da doTERRA, mas se não tiver da doTERRA, que seja um ultrassônico, né? Não pode ter aquele meizinho de filtro, não pode ser aquele difusor de tomada que é uma cerâmica, né? Mas então o aromático seria no difusor ou seria também você pingar na mão e fazer a conchinha, né? A ingestão. O cítrico você pode até tomar na água, com o objetivo de saborizar a água e tomar mais vezes, mas na grande maioria das vezes eu te recomendo que coloque numa cápsula, até mesmo para você aproveitar melhor o seu óleo. E sempre que você colocar na cápsula, complete com óleo de coco fracionado, ó, fracionado não, óleo de coco integral, azeite ou outro óleo comestível de boa qualidade. E o tópico, de preferência diluído, né? Aplique na sola dos pés, em áreas que você precisa ou áreas de pulso, como pulso, coluna, umbigo.
né? E aí eu vou sugerir a farmacinha, né? Porque esses óleos estão aqui dentro e a gente vai fazer um complementar. Você vai usar o quinteto mais os endocrino não tá aqui nessa farmacinha, você vai comprar ele à parte, o óleo de coco também, mas você vai ter Deep Blue para dor, Balance para equilíbrio emocional, Brief para respiração, Copaíba a gente já falou, lavanda para um sono, um descanso, Lemon melaleuca para todas as questões de pele, inflamações também, caspa, tudo que for fungo, né? Então, passar na calcinha preventivamente. Frankincense é o rei dos óleos, queridíssimo, foi por causa dele que eu tô aqui, né? É um guarde peppermint campeão ali para você liberar as vias aéreas, respirar melhor, te dar mais energia. Tangerina, assim como o lemon, é óleo da alegria, né? Então, do bom humor, né? Então, a tangerina também você pode usar em massagens e usa em gestos da digestão. Vou dar uma corridinha aqui que o nosso tempo tá acabando e eu prometi abrir, mas acho que não vai dar para abrir no final, tá? Então, qual que é o kit que eu sugiro? O essencial para o lar, porque os óleos são de 15 ml, ali tem 300 gotas, você vai conseguir fazer um tratamento adequado por 3 meses, se esses óleos forem usados para uma pessoa só, no máximo duas pessoas, né? Então, vem o difusor, você ganha o difusor, aqui tá o Peeble, mas você pode optar pelo Petal, né? Fica 20, R$ 30 mais caro. Colocar um óleo de coco e também usa endocrine aqui. O Quinteto Fantástico, só para você ter uma ideia, o kit essencial para o lar, ele é 1.640, me parece, né? 1.700, por exemplo, né? O Quinteto Fantástico, ele de 1643 ele sai a 1170, né? Então, é muito mais interessante que você adquira o essencial para o lar. Até mesmo para você que já é cadastrado na Doterra e quer voltar a este princípio de poder regenerar o organismo para ter sucesso nos seus tratamentos, eu recomendo que você compre outro kit do essencial para o lar. Aqui é só uma sugestão do essencial para o lar no seu dia a dia. Você pode fazer um print, né? E pode usar dessa forma que está aqui, também pode usar de outras formas. Essa tabelinha aqui foi feita pelo Thiago Ferraz, né, o nosso líder Blue Diamond, para uma aula no Leadership, né, do ano passado, e ficou bem interessante, né? Ele usou as palavras corretas aí para que não dê nenhum problema. A Mara ontem fez um ajuste aqui que ela colocou a bolinha de peppermint. Essa bolinha estava em falta no site, mas deve voltar e ficou muito maravilhoso. Então, quem sou eu? Se você ficou até aqui, né? Seja muito bem-vindo, né? Eu sou Kellen Chaves, eu sou autista, né? Eu passei a falar isso só no final, porque eu sentia que existia um pouco de preconceito, você acredita? Existe um pouco de preconceito quando eu falo que eu sou autista e a pessoa fala assim, nossa, né? Vários questionamentos, mas eu recebi meu diagnóstico com 38 anos, hoje eu tenho 46 anos, né? Eu tive uma vida muito difícil e o diagnóstico para mim foi muito libertador, né? Muito. Eu me sinto uma outra pessoa. Existe uma Kellen antes do diagnóstico, uma Kellen depois do diagnóstico, e para mim foi muito importante esse diagnóstico. Eu consigo ajudar muito mais pessoas também, né? Conseguindo passar para elas que eu realmente entendo o que elas estão sentindo, né? Então, é, o meu filho também é autista, né? O Luiz Félix foi diagnosticado com 2 anos e meio, né? Hoje ele tem 13 anos. Ele tem alguns diagnósticos, ele é autista, ele é PANDAS, PANS, para quem nunca ouviu falar disso, no meu Instagram tem uma matéria sobre isso. E agora ele entrou, né, dentro dos critérios de epilepsia também. Então, é, é luta atrás de luta, né? Mas a gente já venceu algumas vezes, vamos vencer essa também. Eu sou aromaterapeuta, né? Eu me formei lá no início, quando a Doterra chegou no Brasil, porque a gente precisava de entender o que a gente estava fazendo. Era muito interessante que lá atrás a gente não sabia, mas a gente fazia e deu muito certo também. Hoje eu tô líder silver, né? Igual eu falei lá na frente, eu sou uma diamante em lapidação. O meu Instagram oficial dos óleos essenciais hoje é Hope Óleos Essenciais, que também tá o meu Instagram, se você quiser me mandar uma mensagem.
Sou formada em serviço social pela PUC Minas. Eu me formei em 2004, então autista consegue formar, autista consegue casar, ter filhos. Um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente consegue vencer as barreiras. Eu trabalhei na minha área de serviço social até 2015, quando eu saí para fazer a recuperação do meu filho. Meu filho estava regredindo, né? E eu precisava fazer alguma coisa, já que eu não tinha rede de apoio, né? Então eu voltei para casa da minha mãe em Minas, eu estava na Bahia, voltei para minha mãe, eu estava separada, né? Um pai de luz já tinha se mudado de cidade, então eu estava muito sozinha onde eu estava e eu precisava entender o que estava acontecendo, porque eu não sabia que eu era autista também. Então ele desorganizava e eu me desorganizava. Então a nossa vida por um bom tempo ficou um caos até a gente entender o que estava acontecendo, né? Nesse tempo, quando eu me formei, eu me tornei especialista em adolescentes que entram em conflito com a lei. Isso foi muito importante porque o meu estudo foi de construção de personalidade. Ah, tá, eu achei que tinha acabado o tempo. De construção de personalidade, né? E depois eu termino de falar que eu consegui tirar aqui a apresentação. Oh, gente. Vamos colocar de novo aqui. Não sei se dá para ver. Então, eu sou especialista em relatórios e pareceres técnicos sociais, sou pós-graduada em programas e projetos sociais e administração pública. Agora foi, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar à minha tela. Acho que não vou conseguir. Ai, gente. Mas é isso. Deixa aqui do jeito que tá. Ah, vamos responder aqui. Para colesterol, olha, colesterol é uma coisa que, se eu te contar que não é o que você acredita, mas vamos lá, ó. Colesterol alto significa que seus hormônios estão baixos e que seu intestino está ruim. Então, se você fizer o Quinteto Fantástico, porque o Zé Endocrino e o Lemon vão te ajudar nesse equilíbrio desse colesterol, você vai se sentir melhor. Não acredite em tudo que te falam sobre o colesterol. Depois, se você quiser, a gente pode até conversar no WhatsApp, né? Porque eu não vou deixar aqui gravado, mas os índices hoje lá, que né, eles colocam assim, o exame tá muito acima, muito abaixo, não sei o quê. Aqueles parâmetros laboratoriais não significa que você está saudável. Significa que a média da população está doente, tá? Então, se você for se basear naquilo ali, você não vai ter saúde, tá? O colesterol, ele não é vilão no seu organismo. Seu cérebro precisa de colesterol para funcionar. Então, se você ficar tomando remédio para baixar o colesterol, você vai ter névoa cerebral. Você vai ter mais esquecimento. Então, assim, o colesterol sozinho, ele não diz muita coisa. Para ele te dizer muita coisa, o seu triglicerídeos tem que estar alto também. Então, eu te recomendo, antes de qualquer coisa, que você, já está acabando o nosso tempo, que você procure um médico integrativo, se você quiser. Eu tenho alguns para te indicar que atendem online, e os Endocrino e o Lemon já vão te ajudar muito nesse bem-estar, né? Mas não esqueça disso que eu tô te falando. Colesterol não é vilão. Obrigado por chegar até aqui. Eu preciso ir, vai cair e eu quero deixar gravado. Então, beijo para vocês. Eu mando o protocolo também para quem me pedir, tá? Protocolo escrito, todo prontinho. Beijo para vocês. Essa aula vai ficar lá no meu YouTube. Eu, Kellen Chaves.